Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está me assistindo. Que Deus possa abençoá-los. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Hoje estaremos falando sobre a carta escrita à igreja em Esmirna. Igreja em Esmirna. Sem enrolação, provavelmente o apóstolo Paulo que fundou essa igreja em Esmirna, e quando o apóstolo João ele nos escreve a respeito dessa igreja, envolve um estudo histórico sobre a época que ele escreveu. Nessa região onde estava a igreja em Esmirna, segundo a história, alguns relatos, um discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo, ele provavelmente pastoreava essa igreja. Provavelmente ele era o líder espiritual dessa igreja em Esmirna. E, segundo relatos e estudos, era uma época onde as pessoas deveriam adorar a César, ou seja, dar adoração a César, se voltar para César, se voltar para atender às necessidades e os critérios de César. E em meio a todo esse quadro onde a igreja de Esmirna se encontrava, pessoas que não se dobravam a César, ou que não adoravam a César, ou que não exaltavam o nome de César, eles eram queimados. E segundo a história nos relata, Policarpo foi queimado por não se dobrar, por não se render a César. Quando nós observamos do versículo de número 8 ao versículo de número 11, nós vamos ver que isso bate com o contexto que a igreja estava vivendo. Olha o versículo de número 8. Vamos fazer versículo a versículo, como eu gosto de fazer, e a gente vai abordando os temas de acordo com o versículo. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa versão que eu estou lendo é a versão NVT, tá? Nova versão transformadora. Geralmente eu leio na tradução brasileira, que é uma tradução que eu gosto muito, mas hoje eu vim aqui para a igreja e eu trouxe essa Bíblia que ela é um pouquinho mais fácil de carregar, e a gente vai estar fazendo o estudo assim mesmo. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Ou seja, a carta é destinada ao anjo. Tivemos a aula anterior do Wesley, amigo nosso, falando sobre a igreja em Éfeso. Então essa carta ela é destinada ao anjo, ou seja, a cobrança direta vai ao anjo. Por um exemplo, se a gente tem uma firma, se a gente tem uma fábrica e a gente coloca um gerente naquela fábrica e um funcionário, ele faz algo errado, a nossa cobrança não vai ao funcionário, a nossa cobrança vai ao gerente que nós deixamos para administrar aquele setor, ou aquela fábrica, ou aquele lugar. A mesma coisa acontece com as cartas em relação à igreja. A cobrança vai ao líder, a cobrança vai ao anjo da igreja, sobre o que ele está ensinando, sobre o que ele está passando para a igreja. E no caso aqui, a carta à igreja em Esmirna não tem cobranças, tem apenas avisos de que uma prova, de que uma luta iria se apresentar a eles. Quando nós lemos e aprendemos sobre a igreja em Esmirna, nós vamos ver que ela é uma igreja boa, uma igreja que não contém defeitos, onde o escritor, o apóstolo João, ele não nos conta nenhum defeito, ou ele não nos fala nenhum defeito, como a igreja em Éfeso, como a igreja em Pérgamo, Tiatira, como a igreja em Sardes, Filadélfia também, semelhante à igreja de Esmirna. É uma igreja que tipifica a igreja, a noiva de Cristo, sem defeito, tanto que quando a gente vai para a igreja de Filadélfia, a gente vê a promessa de Deus sobre ela, dizendo: olha, como vocês guardaram a minha palavra, eu vos guardarei da grande tentação que há de vir sobre toda a terra. Ou seja, para mim, isso é uma mensagem atemporal.
Para mim, no meu entendimento, a mensagem é atemporal, ou seja, serviu para a igreja daquela época, mas o aviso serviu para tipificar também os dias de hoje. Porque sete igrejas, totalidade das igrejas, ou seja, a plenitude das igrejas em pleno ano de 2020. A gente vai ver que muitas igrejas se encaixam no quadro das igrejas que nós vamos estudar. E não é diferente com a igreja de Esmirna. Olha só, esta carta escreve aquele que é o primeiro e o último. O Senhor, quando se revela como o primeiro e o último, a gente vai ver que ele quer dizer que tudo começou por ele e tudo vai finalizar nele. Tudo começa em Cristo, mas também tudo converge para Cristo e finaliza em Cristo. Que esteve morto, mas agora vive. Nada melhor do que alguém que passou por tribulações, venceu as tribulações e disse que nós teríamos aflições, mas ele venceu essas aflições. Se ele venceu, ele nos dará força também para vencer. Ele fala que esteve morto, mas agora vive. Ele está falando, olha, eu também estive morto, mas hoje eu vivo. Ele está trazendo uma mensagem e essa mensagem tem tudo a ver com o contexto que a igreja de Esmirna está vivendo. Ele se apresenta como alguém que vai solucionar o problema da igreja de Esmirna. Quando a gente vai para a igreja em Éfeso, para a igreja em Tiatira, Sardes, a gente vê que Deus se revela como aquele que tem a espada de dois gumes, como aquele que tem olhos como chamas de fogo, como aquele que passeia no meio das igrejas. Mas quando ele se revela a Esmirna, não. Ele fala, olha, eu sou o primeiro e o último. É palavra de conforto, fica tranquilo. Tudo começa em mim, mas também tudo vai convergir a mim e terminar em mim. Não há nada fora de mim para aquele que está em mim. Que esteve morto, mas agora vive. Ou seja, ele está falando que ele venceu a morte. Cristo está falando, olha, eu estive morto, mas agora eu vivo. Ou seja, eu tenho poder total sobre a morte. Não é o que ele fala? Que ele tem as chaves, né? Foi até o mais profundo abismo e tem as chaves do Hades e as chaves da morte em suas mãos. Então veja, ele está falando, olha, eu tenho poder sobre a morte. Por que ele traz essa palavra de conforto logo no início? A gente vai entender, conheço as suas aflições. Ou seja, a igreja de Esmirna estava passando por aflições. Quais aflições eram essas? Essas aflições que quem não adorava César, segundo a história, seria queimado, seria morto, seria procurado, seria caçado. O Senhor está falando, olha, eu conheço. Eu sei as aflições que vocês estão passando. Eu sei as perseguições que vocês estão passando. E a sua pobreza. Ou seja, além de Esmirna ser um lugar onde havia muitos comércios, era uma cidade rica. Alguns templos que tinham ali eram ricos, eram templos bonitos, pomposos, né? Cheio de regalias, trazendo para o dia de hoje as maiores igrejas, com os melhores instrumentos, com as melhores janelas, os melhores ventiladores, tudo do bom e do melhor. E no meio desse bom e melhor, existia a igreja de Esmirna. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. O Senhor está falando, eu sei que vocês são uma igreja pobre. Eu sei que vocês são uma igreja humilde. Eu sei que vocês não têm recurso. A palavra pobreza aqui está falando de recurso mesmo financeiro. Eu sei que vocês não têm recursos financeiros. Aí olha só, tem uma vírgula e tem, mas você é rico. Olha que interessante. Conheço a sua pobreza, mas você é rico. Tá vendo? Olha só, ele usa aqui no singular, conheço as suas aflições, mas você é rico. Ele está fazendo menção a alguém. Ele está fazendo a menção no individual. A menção que ele está fazendo aqui é que
a gente pode ser pobre materialmente falando, mas a gente tem uma riqueza. E que riqueza é essa que o apóstolo João está escrevendo? Essa riqueza se chama Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, Filho unigênito de Deus. Às vezes nós não temos muitos bens materiais, às vezes nós não temos muitos recursos e as pessoas olham a nossa pobreza, mas Jesus está falando, não interessa o que olham por fora, eu sei que você é rico, porque a sua riqueza não está aqui, a tua riqueza está lá. Aleluia, glória a Deus. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ao contrário da igreja em Sardes, que o que vai falar a igreja em Sardes? E a igreja também em Laodiceia? Vocês são ricos, mas são pobres. São ricos, mas são pobres. Já que na igreja de Esmirna, não, vocês são pobres, mas são ricos. Existe um tesouro guardado dentro do coração de vocês. Perceba que a aparência exterior deles era pobre, mas a riqueza estava dentro do coração deles. Por quê? Porque eles tinham Cristo dentro do coração deles. E quem tem Cristo tem a maior riqueza, tem o maior tesouro. E não é à toa que o apóstolo Paulo nos escreveu, olha, vocês são vasos de barro. E o vaso de barro, ele não tem boniteza. O vaso de barro, se você botar ele num lugar, ele não vai trazer esplendor nenhum. O vaso de ouro vai, você coloca um vaso de ouro, as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, que vaso lindo esse vaso de ouro. Que vaso glorioso. Se colocarmos um vaso de prata, nós também olharemos para ele e dizer, nossa, mas que vaso grandioso esse vaso de prata, que vaso bonito. Se colocarmos um vaso até mesmo de bronze ou de ferro polido, nós vamos olhar e falar, nossa, que vaso bonito. Mesmo que ele não tenha uma planta dentro, mesmo que ele não tenha nada plantado dentro dele. Agora, se nós colocarmos um vaso de barro em uma estante e olharmos aquele vaso de barro, nós vamos ver só um vaso de barro. Ele não tem boniteza em si próprio. Ele é apenas um vaso de barro que foi amassado, foi moldado nas mãos do oleiro. Mas o interessante que Paulo fala, vós sois vaso de barro, e em vós não há galardão algum, não há boniteza alguma, senão o tesouro que vocês têm escondido dentro desse vaso. É ouro, é Jesus Cristo. Então, quando nós vemos aqui essa relação entre pobreza e riqueza, eram pobres materialmente falando, eram pobres socialmente falando, mas espiritualmente falando, eles eram ricos porque eles tinham Cristo dentro do coração. E aqui vai uma pergunta para nós: nós temos Cristo dentro do nosso coração? Porque se nós não tivermos Cristo dentro do nosso coração, o Senhor pode nos chamar de sepulcros caiados, que são muito bonitos por fora, são pomposos por fora, são lindos por fora, são atléticos por fora, vestem as melhores roupas, têm os melhores corpos, andam nos melhores carros e possuem os melhores celulares e casas, mas por dentro vocês estão podres. Mas não é a questão aqui. A questão aqui, olha, por fora vocês estão até meio bagunçadinhos. Por fora a roupinha de vocês está andando até um pouco rasgada. Por fora vocês estão andando até num carro que não é do ano. Estão congregando numa igreja que não é a igreja mais bonita da cidade de Friburgo. Mas por dentro eu me orgulho de vocês. Porque por dentro vocês carregam Cristo. Eu olho para a vida de vocês e vejo que vocês têm a marca de Cristo. Eu olho para a vida de vocês e vejo que vocês pregam o Evangelho de Cristo e vivem o Evangelho que Cristo nos chamou para ser. Eu olho para dentro de vocês e vejo que vocês não se conformam com esse século, como diz Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Vejo que vocês não se conformam com esse século, não, mas vocês são renovados pela transformação do vosso entendimento que está em Cristo. Vocês têm a riqueza maior, que é Cristo dentro de vocês. Cristo dentro de vocês é a maior riqueza que vocês podem ter. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. A gente vê que existia uma igreja que se opunha, né?
ela estava contra a igreja de Cristo, contra a igreja de Esmirna. Ela não era aliada à igreja de Esmirna. Será por que ela não era aliada à igreja de Esmirna, hein? Será que é porque Esmirna não se dobrou a César? Será que é porque Esmirna não abandonou o amor de Cristo e a chama espiritual que estava dentro do coração dela? Será que não é porque Esmirna não abria mão de Jesus por nada dessa vida passageira? Eles se dizem judeus, olha aqui, olha, eles se dizem judeus, era uma classe de judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Oh, maravilha! Igrejas regidas pelo demônio. Igreja, sinagoga, aqui fala de igreja mesmo, a sinagoga, um templo, que era regido por Satanás. Que era regido por Satanás. Quando a gente vai para a igreja de Pérgamo e para a igreja de Tiatira, a gente vai ver que na igreja de Tiatira existia uma profetisa que as pessoas seguiam a pornografia, seguiam os desejos insanos daquela mulher. Mas olha a igreja em Esmirna, vai falar que existiam judeus que eram contra eles e que o templo deles era regido por Satanás, que o templo dele não era regido por Deus. Deus não estava regendo aquele templo, eles não ouviam mais a voz de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante, vai nos dizer sobre pessoas que não iam aguentar ouvir a sã doutrina e iriam se voltar para as fábulas, para os contos. Mas olha, sinagoga deles pertence a Satanás. Não está parecendo com essa igreja aqui? Templos hoje que não querem mais ouvir a voz de Deus, só querem ouvir a voz daquilo que o homem diz, daquilo que o homem fala, do que é bom para a igreja, daquilo que enche a igreja. E quando nós vemos o evangelho puro sendo pregado, ou o evangelho puro sendo vivido, acontece como aconteceu em João 6. O Senhor falou um discurso e eles falaram que duro foi aquele discurso, quem pode ouvir? E a vontade deles era que Jesus mudasse o discurso para não perder número, mas Jesus se manteve firme em seu discurso. Jesus não mudou o discurso. E porque Jesus não mudou o discurso, muitos dos seus discípulos, perceba que não é pessoas de longe, os seus discípulos o abandonaram, já não andaram mais com ele. E aqui não é diferente. Judeus, sinagogas regidas por Satanás, se voltavam contra Esmirna, que era regida por Deus. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Aqui o anúncio, Deus falando com eles, olha, vocês vão sofrer, mas não tenham medo. O diabo lançará algum de vocês na prisão a fim de prová-los. Olha o que Jesus está falando. E terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Veja, o Senhor lhe manda um aviso, olha, vai vir provação, vai vir dificuldade, o diabo vai vir tentar vocês, porque vocês são a igreja fiel, vocês são a igreja fiel, e a igreja fiel, ela sofre tentações, ela sofre perseguições, porque ela está indo em contramão com o mundo. O crente fiel, o crente verdadeiro, ele sofre, irmão, perseguições, ele sofre tentações, porque ele está indo em contramão com o mundo. Ele ama o filho, ele segue o filho, ele beija o filho, ele está disposto a fazer de tudo pelo filho e ele luta pelo filho, Jesus Cristo. Mas veja, vocês terão aflições por 10 dias, mas se vocês permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Jesus, ele começa o texto se apresentando, olha, eu sou o primeiro, sou o último. Tudo começa em mim, tudo termina em mim. Não se preocupe se vocês morrerem, o término é em mim. Para quem morre em mim, o término será em mim. Mas para quem morre sem mim, o término será no lago de fogo. Então Jesus está falando, sou o primeiro e sou o último. O que esteve morto, mas agora é vivo. É por isso que o Senhor se apresenta como alguém que
que teve morto, mas que agora vive por causa da provação que eles estavam a enfrentar. Estive morto, mas agora vivo. Mas se vocês permanecerem fiel, eu lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus. Fidelidade. Fidelidade. O Senhor quer da gente apenas fidelidade e obediência. E não por medo dele, não por medo do inferno, não, por amor. Porque quem ama não busca seus próprios interesses. Quem ama não é falso, quem ama não barganha, quem ama segue a Deus, é fiel a Deus pelo que Ele é, Senhor, Salvador. O que Ele tinha que ter feito pela gente, Ele já fez lá na cruz do Calvário. A gente não precisa mais de nada, Ele já fez. A gente não precisa de riquezas materiais, a gente não precisa, irmãos. A maior riqueza Ele deixou, está aqui, ó. Está aqui, está dentro da gente, que é o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, testificando a respeito do reino, mudando, transformando a nossa vida. Ser fiel até o fim, e eu vos darei a coroa da vida. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Isso é lindo, porque o Senhor, Ele começa o texto se apresentando como o primeiro e o último, como aquele que ressurgiu da morte. Logo depois Ele traz o aviso: vocês são pobres materialmente, mas a riqueza de vocês está dentro de vocês e é o Espírito Santo de Deus. Não ligue para o que os outros pensam. A riqueza maior que vocês podem conquistar é ter Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, dentro de vocês. E no final ele fala: olha, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte. E nós estamos vivendo dias em que a nossa fé será posta a provas. Mas fica aqui a dica: seja fiel até a morte. E receberemos a coroa da vida. A coroa da vida que só quem está em Cristo pode receber, só quem está em Jesus pode receber essa coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, nós poderemos morrer em 2020, 2021, 2025, mas se nós morrermos pobres, mas ricos com Cristo no nosso coração, se nós morrermos sendo fiéis a Deus, mesmo diante do pouco que Ele nos deu, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Ou seja, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é a morte, mas também a vida, irá nos ressuscitar no arrebatamento da igreja, para sempre e sempre estar com Ele nos céus. E nós não sofreremos o dano da segunda morte. Esse dano da segunda morte que o escritor está nos falando é para quem morrer sem Cristo. Ele será ressuscitado para juízo, para condenação, e depois lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, sejamos fiéis, somos pobres, mas temos Cristo dentro do nosso coração. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a tarde, a noite, o dia dos irmãos, e que nós sejamos fiéis a Cristo em todo o tempo. E vamos amar o Filho, temer o Filho, porque Ele é o único que pode nos dar vida, e vida eterna, em nome de Jesus.